Olá, está no ar o programa Ação Sustentável, um espaço dedicado às boas práticas e soluções em diversas áreas na conservação de recursos naturais, estilo de vida mais consciente e, claro, ecologicamente correto. Hoje vamos explorar o que podemos fazer para evitar o descarte de bilhões de embalagens de café, esse mesmo que usamos todos os dias em nossas casas, trabalho, nos comércios de rua. E sem falar que já temos aquelas cápsulas de máquinas de expresso, de preparo rápido. Agora pare, já pensou onde vai parar todo esse material? Isso mesmo, em um desses 3.000 lixões espalhados pelo país. Saiba que já existe um produto que facilita a utilização e ainda gera renda para quem vive da reciclagem. Convido, então, Vinícius Saraceni, que é idealizador do Movimento Circular. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio, pelo convite e a toda a audiência pelo tempo aqui conosco. E quem acompanhou logo a abertura já deve estar realmente pensando onde vão parar todas essas embalagens. Eu posso dizer que algumas partes vão parar realmente nas calçadas, nunca no local adequado, né? É verdade, Fábio. O Brasil tem, enfim, uma coleta praticamente universalizada, mas depende muito ainda da consciência do consumidor sobre o seu papel, né, como responsável também pelo que ele consome e depois descarta. Apesar da coleta ocorrer, nós temos ainda um déficit muito grande da coleta seletiva, que é aquela que visa separar os materiais que são passíveis de serem reciclados do material orgânico ou um material que é muito difícil de ser reciclado, né? Então, apesar de algumas cidades já oferecer esse serviço, nós temos um desafio gigantesco no Brasil ainda para avançar nesse tema. E sem contar ainda que, apesar da proibição, nós contamos no Brasil ainda com mais de 3.000 lixões a céu aberto, que são espaços na natureza que as prefeituras encontram, abrem uma vala e começa a despejar o lixo que é coletado na cidade. Então, nós temos ainda um desafio realmente grande como sociedade para universalizar a coleta seletiva, para que possamos nós, como consumidores, termos consciência do nosso papel nessa história e também, depois disso, avançar na circularidade, que é garantir que esses materiais que possam virar outra coisa antes de serem reintegrados à natureza, sejam transformados em oportunidades, oportunidade de emprego, de renda, que vem sendo gerado a partir aí dos princípios da economia circular. Eu creio que é um desafio até um pouco maior se a gente pensar em amplitude global na América Latina, né? Porque acaba que são países que muitas vezes, eu estou nem citando apenas o Brasil, né? Porque outros países têm realmente uma dificuldade da consciência popular, às vezes de equipamentos adequados, de locais próprios. Quer dizer, o Brasil, acho que em relação aos demais países aqui da América Latina, já está até mais avançado. Mas, claro, ainda é um desafio muito grande. E o movimento procura isso, né? Junto com parceiros, procurar soluções que possam realmente reduzir esse descarte inadequado e aproveitar ou reaproveitar muitos desses materiais, né? Exato, Fábio. O movimento nasceu há 5 anos, completamos 5 anos agora em agosto, exatamente visando levar educação sobre o tema para toda a sociedade, né? Para consumidores, para a indústria, para governos, para as entidades setoriais, ou seja, informação qualificada para que assim possamos tomar decisões cada vez mais conscientes. Além de educar, nós estamos também agora percebendo o amadurecimento do tema dentro das indústrias, que enxergaram o desafio, né, viram o problema
e estão cientes do seu papel na transição de um modelo que seja mais responsável, um modelo que gere mais oportunidades e que feche, como a gente chama, o ciclo dos materiais, para que os recursos que são colocados à disposição da sociedade possam, no final do seu ciclo de vida, serem reintegrados à cadeia de valor. Então, o movimento vem apoiando a conexão entre diversos atores e promovendo, assim, processos de inovação. E até a pauta de hoje é um dos frutos dessa articulação que o movimento circular faz. Nós estamos falando de uma indústria que é querida, né, por todos nós, uma indústria que o Brasil tem, enfim, o Brasil já é o maior produtor do mundo de café, um dos maiores consumidores, é o maior consumidor do próprio café que produz, e que, de alguma forma, né, quando a gente abre aquela embalagem que compramos no supermercado, a bag do café, para garantir a melhor qualidade possível do café por mais tempo, né, o frescor do café, o cheirinho do café, essa embalagem tem uma tecnologia muito avançada, mas que tem uma característica que é a dificuldade de ser reciclada. Ela é uma embalagem, como a gente chama, uma embalagem que tem múltiplas camadas. Cada uma dessas camadas, quando a gente olha no microscópio, tem uma finalidade, né? Uma delas é para bloquear o calor, luz, outra para bloquear o oxigênio, e assim deixar o café hermeticamente fechado ali dentro. E o Brasil produz, né, só para deixar o dado, você falou em bilhões ali no começo da sua abertura, pelas contas que foram feitas, mais de 3 bilhões de embalagens de café são comercializadas, colocadas nas prateleiras e consumidas. E o que é feito com elas no final desse processo? Né? Por mais que a gente separe a embalagem para reciclagem, essa embalagem, quando chega numa cooperativa, numa central de triagem, os cooperados compreendem, eles sabem que aquilo é café, obviamente, está ali o nome, é fácil de perceber, e eles têm que devolver isso para ser aterrado, para ser colocado num aterro sanitário. Por quê? Porque ela não tem ainda uma reciclabilidade alta que viabilize a sua reciclagem. Ela é um material muito difícil de ser reciclado. E a nossa inovação passa por esse caminho. Nós estamos aí colaborando para o lançamento da primeira embalagem monomaterial, ou seja, feito com apenas um único material, e esse material é o polietileno, é o mesmo que faz né, um, um frasco de shampoo, por exemplo, só que preparado para embalar o café. E esse material, quando chega na cooperativa, ele é facilmente reconhecido como um material reciclável, né? Então ele tem valor de mercado. Então a reciclagem acontece acima de tudo quando o material tem valor de mercado. E é isso que nós estamos fazendo, gerando oportunidade para que fechar o ciclo e garantir mais renda para os catadores e cooperativas. E eu acho interessante, Vinícius, porque assim, é uma consciência que tem que ser global, não tem jeito, o mercado exige essa tendência, essa adaptação, essa inovação. A tecnologia está aí para nos ajudar, né, a trazer, eu acho que, materiais que possam ser realmente dissolvidos facilmente, né? Na natureza, no caso assim, lógico, nos locais apropriados, mas que eu digo que não agrida a natureza. E eu acho também, né, essa pegada que agora está vindo com essa embalagem facilita, inclusive, a busca por mercados internacionais, né? Porque o café nosso é bastante procurado. E agora, garantindo-se com uma embalagem mais biodegradável, né, mais de fácil reciclagem, eu acho que a aceitação internacional aumenta, né? Sem dúvida. O pioneirismo dessa tecnologia, né, que é uma tecnologia chamada One, né, ela é uma embalagem monomaterial projetada para ser reciclada, ela entra num novo patamar
né, de entendimento, de compreensão sobre como endereçar os desafios de sustentabilidade que nós temos, né? Hoje, quando a gente fala, eventualmente é importante ser biodegradável, é uma característica, né? Só que a ideia é que muitos desses materiais é que eles voltem para o ciclo de produção, quando, né, não for possível. E, ao mesmo tempo, ele possa voltar para o ciclo de produção e ser reciclado. A ideia, Fábio, é que nós não deixemos escapar nada para a natureza. Por isso a importância da educação. A ideia não é que esse material caia num rio ou num córrego, a ideia é que ele não caia, né? Não seja esquecido ou não seja descartado na rua de forma incorreta. Então, aí que está a importância da educação. Nós somos todos responsáveis para além do nosso momento de consumo. Nós somos responsáveis até o momento onde garantimos que esse material foi depositado num lugar que, que tem uma coleta preparada, que tem uma coleta seletiva, que poderá ser assim, continuar a sua trajetória e vir a ser um novo produto, né, depois de ser reprocessado, né? Então, é só importante. Tem um conceito que é bem interessante, que é: não basta ser reciclável, né? Ele precisa ser reciclado. Então, existe um mundo em volta disso, que é a todas as cadeias que se estruturam ali. Tem que ter política pública, tem que ter serviço, tem que ter educação, para garantir que esse material, o ciclo desse material, seja fechado. Então, quer dizer, Vinícius, não é aquela questão que você trouxe para cá. Não basta dizer que o produto é reciclável, tem que estar apto e ser reciclado, né? Exatamente. Nosso papel como consumidor é preparar, né, fazer a nossa parte. Como você bem trouxe no exemplo do pote de requeijão, ele tem que estar lavado, você tem que pensar que vai ter uma outra pessoa depois recebendo esse material. E isso pode, né, o material contaminado por comida, ele pode estar, né, chamando aí, sendo um vetor de zoonoses, né, de doenças, e ele também na indústria não vai conseguir garantir uma matéria-prima de qualidade. Ele vai ter que, em algum momento, ser descartado numa triagem mais apurada. E o que é interessante da embalagem One é que ela é feita de polietileno, né? É um material de altíssima qualidade, né, de alta densidade na grande parte, e que ele tem hoje já um valor de mercado importante. Já existem cadeias, né, de reciclagem estruturadas para esse tipo de material, assim como tem para alumínio, né? O alumínio hoje o Brasil recicla, segundo os dados aí do setor, quase né, não dá para falar 100%, mas 98,5% mais ou menos do alumínio é reciclado. Porque ele tem uma grande, ele tem baixo, né, ele tem um valor agregado muito alto, né? E os materiais que estão acompanhando um pouco, chegando aí com a mesma pegada, né, não no mesmo valor, são os plásticos, né? O PET é um material que está tendo um valor importante, né? O polietileno de alta densidade também. Então, essa embalagem é feita com material que tem valor na cadeia da coleta seletiva. Então, isso é algo que também ajuda muito na reciclagem, né, do material. Vocês viram aí que basta consciência, né, para realmente a gente mudar essa realidade triste de sair pelas ruas, encontrar o lixo todo espalhado e material que poderia estar sendo reutilizado, né, gerando renda para populações que precisam tanto de recursos, não é isso mesmo? A gente vai para um rápido intervalo e a conversa com Vinícius continua. Ação Sustentável. Tá
Aí, você viu como é que o intervalo foi bem rapidinho, né? E o nosso assunto é tão interessante. Como é que a gente pode ajudar na sustentabilidade? E o Vinícius está aqui justamente para nos ajudar e mostrando que as ferramentas existem, a ciência já trouxe muitos avanços e agora a indústria também quer facilitar esse serviço, não é? Como você estava dizendo, a embalagem de café traz um material mais apurado, mais avançado, justamente para facilitar esse descarte e futuramente a reciclagem. Agora também me recordo, falando desse segmento do café, que tem muita gente agora comprando até o filtro, que você pode lavar 2 ou 3 vezes, né? Quer dizer, isso também, de uma certa forma, facilita que você diminua esse volume de papel que é jogado no lixo, né? Exatamente, Fábio. Inclusive na embalagem a primeira torrefação que adotou a embalagem tecnológica One, que é a embalagem monomaterial, o Movimento Circular, em parceria com a torrefação, que se chama Catarina Café e Amor, que fica na cidade de São Paulo, nós criamos um QR Code que fica na embalagem, na parte de trás, onde, uma vez acionado, a pessoa vai receber ali a informação, né, que este café foi feito para circular. Começa pela embalagem, passa pela borra, né, e abrimos caminhos até para pensar o que fazer com o filtro de café, porque a borra é um insumo biológico, né? Então ela tem várias utilidades que a gente vê né, abre o YouTube e procura o que fazer com a borra do café, terão dezenas de receitas, como até colocar na composteira, no minhocário, colocar no jardim. Então, o café que a gente toma em casa, a partir de agora, ele pode ser 100% circular, tendo aí um avanço significativo com a embalagem tecnológica. Olha, eu arrisco a dizer, porque já teve exposição aqui em Brasília, ele vira até arte, porque o pessoal usa borra de café no quadro, fazendo pinturas. Quer dizer, a criatividade é sem limite, né? Basta a gente querer, basta a gente ir além. Agora, muito interessante a questão desse negócio do retorno, porque como a primeira embalagem, né, totalmente reciclável e tal, eu lembro que uma conversa com a BIC, a preocupação deles era essa, né? Numa feira, muitos expositores trazendo, claro, qualidades excelentes de café com aromas, sabores, mas o diferencial que chamava a atenção era a embalagem. A embalagem parece que agora tem chamado realmente essa consciência do consumidor. Então, ela vai ser um diferencial na hora da escolha. Cada vez mais. Cada vez mais a embalagem tem se tornado quase como parte do produto, né? E a complexidade da embalagem, né, o fato dela ser ou não reciclável, cada vez mais também passa a ser um fator de decisão e de escolha do consumidor na hora de que está adquirindo o produto. Então, nós acreditamos que a partir do momento que de que as embalagens avançadas, como é o caso da One, que está chegando agora no mercado, comece a ter uma adesão de outras indústrias, e aí fica o convite para que todos, para que o setor fique mais atento e possa aí vir a conhecer essa tecnologia, que é um case viável, tá aí, já está checado, está na prateleira, passa a se tornar realmente um diferencial competitivo da marca, ou seja, uma marca que está se posicionando à frente como pioneira, né, desse futuro que com certeza será circular. E uma coisa que em Brasília ainda não percebi, mas percebi no Rio de Janeiro, em São Paulo, que a pessoa não compra mais o pacote cheião. Muitas vezes ela vai numa maquininha, já torra ali rapidinho. Às vezes é uma embalagem menor, o suficiente, porque muitas pessoas moram só
ou mora só um casal, né? A família tem diminuído, então o consumo também pode ser menor, só para comprar da semana. Enfim, então quer dizer, olha quantas embalagens também não poderiam estar surgindo. Então, eu acho que essa invenção vem em boa hora, né? Exato. E bom ponto, Fábio, porque ainda falando das propostas de uso da embalagem que estão colocadas no QR Code, uma das opções que estão apresentadas pela cafeteria olha, guarde essa embalagem, porque a embalagem ela é uma embalagem de alta qualidade que tem um fecho lacrador ali, que tipo aquele ziplock, né, como a gente chama, e ela não precisaria ser jogada fora. Então a cafeteria te convida a guardar essa embalagem que você comprou e guardou e levar de volta na sua próxima visita, que eles preenchem para você com o café que você escolher e você ter um desconto por não estar levando a embalagem. Fantástico. Então está estimulando o consumidor no refil do café. Que Então você pode bacana. comprar 100 gramas, pode comprar 200, na mesma embalagem. Então você guarda, é como se fosse a tua eco bag, só que do café. Então você leva a embalagem, enche, leva em volta para casa. E ela pode ser usada diversas vezes antes de, no final da história, ser descartada. Então a economia circular, ela propõe também a gente aumentar o ciclo de vida, o tempo, né, de vida daquele produto, daquela embalagem dentro, né, numa mesma jornada, vamos chamar assim. Uma embalagem pode ser utilizada para outras coisas. E outro detalhe, o movimento tem outras, vamos dizer assim, outras direções, né? Não apenas nessa embalagem. Conta um pouco mais sobre o movimento. Legal. Não, realmente, a embalagem a gente fala que é um case de sucesso do movimento circular e que o movimento em si é uma grande plataforma de ação em prol da circularidade. Nós temos um pilar que é a educação. Nós temos disponível online em 3 idiomas, desde conteúdos para quem quer aprender mais sobre o tema. Nós temos atividades prontas para professores de diversos níveis, da educação infantil ao ensino superior. Nós temos um curso aberto, gratuito, com certificado, curso muito legal, elaborado por professores da USP, para quem quer colocar, entrar, né, no mundo da economia circular, aprender um pouco mais e quem sabe até depois ensinar sobre o tema, né, se tornar aí um embaixador da circularidade. Então, isso tudo está disponível online, gratuito, em 3 idiomas. E o nosso ecossistema, que hoje é formado por mais de 80 parceiros, né, a Embalagem One reuniu alguns desses parceiros, como a Down, fabricante da resina, a Val Group, que fabrica a embalagem, Catarina Café e Amor, que acompanha o movimento desde o início e topou ser pioneiro nessa grande transformação que está começando na indústria. Dentre esses 80 parceiros, nós criamos uma série de atividades educacionais também e de discussões. Participamos de diversos eventos, realizamos espaços de conversa. É uma grande plataforma realmente para conectar os atores e acelerar a inovação. E fica aqui o convite também para quem quiser saber mais sobre a agenda da economia circular e quiser conhecer mais sobre o trabalho do movimento, né, acessar aí o site do Movimento Circular, movimentocircular.io, né? E tem no Instagram também, é só procurar lá, Movimento Circular, no LinkedIn. Nós estamos presentes aí nas principais redes que estão aí disponíveis. Pois é, Vinícius, que bacana, porque eu acho que a comunicação, né? Você espalhar essa informação, né? Hoje a turma, a jovem, né, vamos dizer assim, ela está muito mais engajada, né, com acesso à informação muito rápida pela internet, né? Então, dependendo da forma do layout, né, da forma com que se expressa no texto, você ganha seguidores.
Isso é muito bom, né? A gente faz realmente essa economia circular. Agora, só para trazer um outro dado também, eu fazendo reportagem de um lixão que tinha aqui na cidade estrutural, no Distrito Federal, era um caos, era uma dificuldade. Hoje já está desativado, mas foi tenso o momento porque muitas famílias viviam da coleta daquela sobra, daqueles dejetos. E acredita, formou-se uma comunidade predominante de mulheres que aproveitavam esse reciclável. Hoje você vê esse projeto, que coisa incrível. São mais de 50 famílias que vivem do recolhimento desses materiais e fazem cada trabalho. Quer dizer, reciclagem é o caminho, né? É isso aí, Fábio. No Brasil, nós temos aí, segundo os dados mais recentes, de 800 mil a 1 milhão de pessoas que vivem da coleta desses materiais. De 800 mil a 1 milhão de pessoas no Brasil. É um setor econômico praticamente, né? Ainda a maioria deles num trabalho muito, muito precarizado, mas a gente fica contente de ver que estão chegando aí políticas públicas que visam melhorar as condições, como a Lei de Incentivo à Reciclagem, que é chamada aí a Lei Rouanet da Reciclagem, que é muito voltada para direcionar recursos que iriam para o imposto de renda para, essencialmente, apoiar o trabalho de cooperativas e catadores, com equipamento, com educação, com suporte, enfim, com uma série de ações que são previstas. E temos também aí o Plano Nacional de Economia Circular, que tem aí metas bastante ambiciosas para os próximos 10 anos e que a tendência é realmente a gente ver, esperamos, né, que as condições de trabalho e a remuneração desses catadores seja reconhecida não só pelo valor do material, que hoje ele está enfrentando problemas que está com valor muito baixo, o material virgem, né? Por uma série histórica de valor das commodities muito baixo, a resina virgem, falando do plástico, tá muito baixa, então acaba quase, em muitos contextos, tendo muita dificuldade de viabilizar o recolhimento do plástico reciclado. E eles serem também vistos como agentes ambientais. Eles estão fazendo um serviço ambiental. Então, vem sendo muito discutido o pagamento para esses catadores pelo serviço ambiental prestado, né? Então, é uma parcela da sociedade que a gente está falando aí num valor, né, um número relevante e que precisa ter o máximo de atenção ainda, especialmente do poder público. Valeu, Vinícius. O futuro vai depender do que a gente fizer agora. Vamos cuidar desta natureza, né, deste planeta. Quero agradecer muito a sua participação, pela experiência, por trazer esse conhecimento que eu vejo que você tem dessa área e que essas empresas parceiras cresçam mais ainda, né, nesse rol de inovação. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Fábio, e grato a toda a audiência também. Tá aí, com meios práticos e econômicos é possível pensar na sustentabilidade no nosso dia a dia. Assim a gente ajuda o planeta e a saúde de todos. Até o próximo programa.